Oi, pessoal. Estamos aqui para mais um tema, né? E o tema de hoje, ele faz menção aos saberes da docência. Vocês sabem quais são os saberes da docência? Vocês já imaginaram que para ser professor, a gente precisa ter dentro da gente esses saberes? E a pergunta é: que saberes são esses, né? Quais são esses saberes necessários a essa prática docente? Às vezes a gente pensa que ser professor é simplesmente saber dar aula, mas como é que acontece esse processo? Quando eu faço essa pergunta, a reflexão que me vem à cabeça é a reflexão sobre a formação que nós temos para sermos professores. E aqui eu gostaria que vocês me dissessem se vocês se sentiram preparados quando vocês saíram da universidade, quando vocês saíram do curso de licenciatura de vocês ou do curso de pedagogia, se vocês se sentiram preparados para serem professores. Eu tenho certeza que a maioria das respostas vai ser não, porque de fato a gente não se sente preparado. Há muita discussão em torno disso, né? Mas a gente sabe que o currículo, o próprio curso da licenciatura hoje, né, no Brasil, a gente está falando aqui dentro da perspectiva do Brasil, ele não prioriza, né, as questões pedagógicas, as questões didáticas que envolvem o ser professor. Né? Ainda existe dentro da sistemática dos cursos de licenciatura uma preocupação mais, digamos assim, direcionada para o domínio da área, o domínio do conhecimento científico, né? O domínio da oralidade sobre o conhecimento e específico, né? E aí a gente acaba deixando para trás, deixando de lado, deixando em segundo plano, dando menos prioridade a uma questão que é extremamente importante. Como eu vou fazer o outro aprender esse conhecimento também? Como é que eu vou construir no outro esse conhecimento? E não é de qualquer jeito que a gente faz isso. Quando a gente se faz professor, a gente percebe que de fato não é de qualquer maneira que a gente constrói essa aprendizagem na sala de aula. E aí, se eu for aqui ampliar essa discussão, naturalmente eu vou trazer as faixas etárias, as diversas séries de educação básica. Então, veja, quanto mais específico, mais necessidade eu tenho de um conhecimento também específico para trazer e construir essa aprendizagem para os estudantes. Então, a primeira coisa que eu faço uma reflexão aqui em torno dessa questão da formação, né, seria essa necessidade de nós fazermos uma reflexão e de nós resgatarmos, na verdade, porque é um resgate, não deixa de ser, a contribuição do ensinar, né? O ensinar, ele contribui para quê? De fato, né? Alguns autores vão trazer diversas perspectivas, mas uma que eu particularmente gosto muito é a que vai trazer o ensino dentro de um patamar de humanização dos estudantes, que já são seres historicamente situados, com as suas experiências, com seu lugar no mundo, só que muitas vezes eles não reconhecem isso. Então, por isso que o ensino ele tem essa conotação humanística, né, de humanização. Além disso, a gente sabe também que seria importante que esse processo formativo ele nos ajudasse a desenvolver as habilidades, as atitudes, os valores que fazem justamente a gente se fazer permanentemente na nossa prática e construir novos saberes docentes, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos importantes sobre essa construção, porque ela tem uma total relação com as escolhas que eu faço durante o meu processo contínuo de formação. A partir do momento que eu reconheço isso e reconheço essa necessidade de, enquanto profissional, precisar me situar historicamente, me situar dentro de um contexto, acompanhar essas mudanças e essas necessidades, isso faz com que eu busque cada vez mais me aperfeiçoar enquanto professor, professora, tá? E à medida que eu faço essa caminhada, que eu me proponho nessa linha, eu estou construindo a minha identidade docente. Né? Vocês já ouviram falar nisso? Os professores têm uma identidade própria.
né? Só que muitas vezes passa despercebido. E às vezes essa identidade ela fica muito resumida, ela fica numa conotação muito reducionista, que se resume apenas às características daquele professor, mas é muito mais do que isso, né? E a pergunta que eu faria é justamente essa: o que é que a gente entende por construir essa identidade docente, né? O que é que seria, né? Ou o que eu deveria saber, ou o que seria importante pensar um pouco nesse momento sobre essa construção do que, digamos, venha a ser a minha identidade docente. Então, eu separei aqui 5 pontos importantes para a gente pensar sobre essa identidade. A primeira delas é que ela não é imutável. Ou seja, eu me formo, né, para ser professor, e a partir do momento que eu inicio essa caminhada de prática docente, é impossível que lá no fim da linha essa minha postura, essa minha identidade seja a mesma. Ou seja, ela é imutável, né? Ela não é mutável, né? Por quê? Porque ela vai se transformar. Ela vai estar o tempo todo nesse movimento de transformação. Então é muito importante a gente distinguir esses 5 pontos. Então vamos lá. O primeiro ponto é: a identidade docente ela não é imutável, ou seja, ela não consegue ficar estática. Ela fica o tempo todo se movimentando. Isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de me refazer na minha própria prática. Isso aconteceu muito durante a pandemia, gente. Os professores tiveram que se reinventar. Vocês escutaram muito essa frase, né? Os professores tiveram que reinventar. Veja, vivemos um contexto histórico, né, diretamente relacionado a questões de saúde da população, que foi a pandemia, mas a educação não podia parar em virtude do distanciamento social. Então, o que é que se fez? Todos nós tivemos que nos adaptar a uma situação, a um contexto que nós não estávamos acostumados. Ao passar o tempo, a gente percebeu que o que foi que aconteceu? Nós, de fato, nos adaptamos, né, a esse contexto, e chegou um determinado momento em que nós estávamos conseguindo levar conhecimento para os nossos estudantes. Por quê? Porque nós tivemos que nos apropriar de técnicas, de ferramentas que facilitariam essa compreensão, facilitariam esse processo de ensino-aprendizagem. Aí o que é que acontece? A pandemia acaba e eu preciso fazer o quê? Voltar ao meu estado anterior, voltar ao ambiente real, né? E algumas situações que eu usava ali, eu já não posso usar mais. Outras permanecem, mas algumas eu já não posso. Então, eu tenho que já repensar outras práticas diante do novo contexto, que me exigiam, né, outras tantas habilidades. Por quê? Porque até o meu estudante voltou para a sala de aula de forma diferente. Então, até o perfil desse estudante mudou. As questões socioemocionais, por exemplo, ficaram muito afloradas e inclusive com um nível de importância para serem trabalhadas, sim, dentro das escolas, entre outras coisas. Então, é só para mostrar esse exemplo, é só para mostrar que a gente não pode pensar que a nossa identidade enquanto professor, ela não pode se modificar, tá? Então, o primeiro passo é: se eu quero melhorar a minha prática, se eu quero melhorar a forma como eu dou aula, eu tenho que reconhecer que a minha identidade enquanto professor, ela não é imutável, ok? O segundo ponto é: não é externo que possa ser adquirida, ou seja, ela não está ali que eu possa pegá-la e introjetá-la em mim. Não. Ela se faz dentro de um contexto e ela se faz a partir da minha própria prática. Eu vou ressignificando aquilo que eu faço todos os dias. Então, não é algo externo que eu posso pegar e absorver. Muito pelo contrário, o externo vai apenas influenciar naquilo que eu mesma vou construir enquanto identidade. Um terceiro ponto é reconhecer que é um processo de construção do sujeito historicamente situado, ou seja, nenhum professor vai ser igual ao outro. Cada um de nós carrega
um contexto histórico, uma vivência, né? Nós somos sujeitos históricos, historicamente reconhecidos, e aí é dentro dessa perspectiva que a gente não pode achar que um é igual ao outro, porque cada um tem a sua carga de experiência e de saberes, né? Na verdade, de saberes, que vai fazer justamente essa diferenciação, tá certo? Um quarto ponto seria que emerge do contexto e momento histórico como resposta à necessidade da sociedade. Eu acho que a pandemia ela caracteriza muito bem esse ponto, porque às vezes essa identidade ela emerge de um contexto que é necessário. Então, quando eu me fiz professor, utilizando ferramentas, gravando aulas, na frente de uma câmera, dando aula na frente de uma câmera, quando eu jamais, em hipótese nenhuma, faria uso desse tipo de recurso nas minhas aulas, eu estou justamente entrando nessa perspectiva de contexto que me exigiu uma resposta, tá? Então, eu precisei me reinventar para dar essa resposta. Aqueles que não conseguiram fazer isso acabaram desistindo no meio do caminho, né? E não é diferente quando a gente transfere essa relação, essa construção para a realidade mesmo. Quando a gente sai do ambiente virtual, que é onde a gente passou um tempo aí, né? Mas na nossa realidade, no chão da escola, a gente vê muito isso, porque as necessidades que a escola nos dias de hoje traz, elas são dinâmicas, elas são latentes e a gente não pode ficar parado com os braços cruzados esperando o milagre, né? Nós precisamos nos movimentar e fazer isso acontecer. E o último ponto é na leitura crítica da profissão diante da realidade. E o que significa isso? Eu consegui fazer uma autoavaliação da minha prática, da minha profissão, diante da realidade em que eu me encontro. Né? Essa leitura crítica não é uma leitura desesperançosa, como dizia Paulo Freire. É uma leitura na perspectiva de melhoria, né? De reconhecer aquilo que eu ainda não sei, de reconhecer quais são os pontos de fragilidade que eu preciso melhorar, mas de também perceber o quão bom eu sou ou boa eu sou diante das circunstâncias que são apresentadas e que eu consigo me reinventar e que eu consigo refazer o passo, ok? Mas aí eu vou colocar uma questão aqui para a gente pensar um pouquinho, uma segunda questão, né? Que professor se faz necessário para as necessidades formativas da contemporaneidade? Quem é esse professor? É um professor que precisa ter o quê, né? Que professor é esse que atende essas necessidades formativas da contemporaneidade? Selma Garrido Pimenta, sabiamente, né? Ela fala que, na verdade, esse professor é aquele professor que sabe utilizar os saberes na direção dessas demandas. Então, as demandas aparecem naturalmente, diariamente, dentro de um contexto, e eu, enquanto professor, eu sou capaz de utilizar os meus saberes na direção dessas demandas. E a pergunta aqui, para a Selma, inclusive, é: quais são esses saberes, né? Que saberes são esses que, enquanto professor, eu carrego ou eu construo? Ela nos traz 3 tipos de saberes que, na verdade estão entrelaçados na nossa identidade enquanto professor, professora. O primeiro saber que ela coloca é o saber da experiência. E a princípio a gente pensa logo, o saber da experiência é aquele saber que eu acumulo porque eu já tenho 20, 30 anos de sala de aula. Não. Este não é o saber da experiência. O saber da experiência é aquele saber que eu carrego e dentro de mim, diante do fato de ter sido estudante. Então, assim, enquanto estudante, eu também tenho as minhas experiências, eu também consigo pensar quem são os professores que fizeram a diferença para mim, na minha percepção, né, durante a minha vida escolar. Quem são esses professores ditos diferentes, né? Então, essa experiência enquanto estudante vai possibilitar justamente dizer quem são os bons professores, quem não era tão bom, quem era bom na didática e quem não era tão bom, quem sabia ensinar e quem não sabia. Essa velha frase que a gente ainda ouve, né? Professor fulano sabe muito, mas não sabe ensinar. Isso mexe com a gente, né? Mexe com tudo isso que eu tenho falado desde o princípio. E faz parte dessa reflexão, né? A pergunta é: então, o que seria necessário
né? Dentro desse saber da experiência. Veja, quando a gente acumula esse saber da experiência enquanto estudante, a gente consegue meio que decidir aquilo que a gente quer ser e aquilo que a gente não quer ser. Quantos e quantos professores nossos são exemplos para nós de prática, inclusive, né? Não apenas da capacidade de construir conhecimento, de elaborar o conhecimento, mas também e principalmente dessa capacidade de trazer o conhecimento para o aluno para que ele possa construir sua aprendizagem, né? E aí a gente fica realmente com esse saber dentro da gente e nós carregamos ele para o resto da vida, só que a gente não percebe isso, mas automaticamente a gente faz meio que uma seleção, né? E isso é importante porque eu consigo perceber dentro da minha construção da identidade, da minha identidade, que tipo de professor eu quero ser e qual tipo que eu não quero ser de jeito nenhum. Então eu faço essa seleção natural, né? Um segundo saber é o saber do conhecimento, e o próprio nome já está, de fato, atribuindo esse saber a essa construção do conhecimento que a gente tem nas universidades, nos cursos de graduação. Enquanto eu estou ali me formando dentro do meu processo formativo para ser professor, eu adquiro conhecimento que é diferente de informação. Quem traz informações para mim são já os meus professores, mas eu transformo essas informações em conhecimento, né? E aí cabe uma reflexão, um aprofundamento de uma reflexão sobre o que é inteligência e o que é a própria reflexão, né? Porque a inteligência ela vai justamente vincular o conhecimento de uma maneira útil e pertinente, né? Para que ele possa produzir novas formas de progresso e desenvolvimento. Já a reflexão, não, a reflexão ela vai ser a capacidade de produzir novas formas de existência, de humanização. Veja, isso recai muito na questão de ter o conhecimento específico, dominar esse conhecimento, né? Mas não saber trazer esse conhecimento a ponto de fazer o meu estudante aprender comigo sobre esse conhecimento específico, né? Que é o conhecimento da minha área. Então aí cabe a reflexão. É quando eu paro, eu penso como eu posso fazer para produzir essa humanização através da minha área, seja ela matemática, história, geografia, ciências, sociologia, filosofia, a própria pedagogia. Então assim, essa parte da reflexão ela é extremamente importante dentro da perspectiva do saber do conhecimento, porque a gente precisa lembrar que não é só uma questão de absorver conhecimento o tempo inteiro, mas de também saber trazer esse conhecimento, né? Colocar esse conhecimento sobre a mesa, trabalhar com ele e fazer com que os estudantes também tenham a mesma oportunidade dentro do processo de aprendizagem dele. E aí, vale ressaltar, a gente está falando de qualquer área, não precisa ser uma área específica. Toda ela vai ter essa perspectiva de construção da identidade. O terceiro saber que a gente traz aqui é o saber pedagógico. Eu acho que o próprio nome já chama atenção, né, para o que seria ensinar. E aqui cabe aquela frase que eu estava falando agora há pouco. Aquela frase que a gente já ouviu e quiçá a gente já falou, né? Que frase é essa? A velha frase: esse professor sabe muito a matéria, mas não sabe ensinar. E aí a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Porque quando isso é reconhecido, cabe aí uma reflexão que, inclusive, os próprios estudantes, né, que emitem essa opinião, talvez eles não tenham uma, como eu poderia dizer, uma consciência de que isso, né, está relacionado à didática. Porque ele também não tem a obrigação de entender esses conceitos, né? Mas, de fato, quando ele fala isso, ele está se referindo à didática e não à metodologia. Eu posso ter uma metodologia específica já posta, mas a maneira como eu vou trabalhar os conteúdos dentro da perspectiva dessa metodologia é justamente onde entram as estratégias de aprendizagem, né? De ensino-aprendizagem. E até a minha postura enquanto professor conta nesse momento. As relações interpessoais que eu estabeleço com o meu estudante também contam nesse momento.
Então, não é só o dar o conhecimento por dar, tem uma construção aí de estratégias para que aquela pessoa atinja os objetivos, né? Então, o saber pedagógico, ele vai justamente pensar um pouco sobre as questões didáticas, né? Do ensinar especificamente, e também vai trazer um reconhecimento, né? De que saber ensinar não basta a experiência e o conhecimento específico, mas faz necessário também o saber pedagógico e o saber didático. Imagina se eu for considerar só o conhecimento ou o saber da experiência e o do conhecimento, que é o que a gente viu, os dois que a gente viu anteriormente, se eu for considerar só esses dois, eu vou pegar todo o conhecimento bruto, né, que eu consegui perceber, na verdade, receber durante o meu processo formativo, e vou utilizar de referências que eu tenho na minha experiência enquanto estudante para trazer esse conhecimento. E essas referências que eu tenho, talvez elas não estejam de acordo com as demandas da contemporaneidade. E aí, como é que eu faço, né? Então, essa reflexão sobre o saber pedagógico, ela perpassa o campo da didática, né? Que não é só uma questão de criar estratégias para ensinar, mas de pensar sobre a construção desse conhecimento, né? Como que ele se dá, e lembrar também que ela tem uma relação direta com a minha postura enquanto professor. Então isso também é importante. Não se trata apenas de selecionar instrumentos e aplicar esses instrumentos e verificar, tá certo? Só que para eu chegar nesse ponto, gente, eu preciso ser um professor reflexivo. Na verdade, eu tenho que ter uma prática reflexiva. Porque se eu tiver a postura de que o que eu faço tá bom, tá ótimo, não precisa mudar em nada, eu vou tirar de mim mesma a oportunidade de me aprimorar, né? De me especificar, de ser aquela pessoa que dentro daquela área se destaca, né? E isso mexe também com outras questões dentro da profissão. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Às vezes a gente fica de olho na grama do vizinho, que é bem verdinha, mas o que é que o vizinho está fazendo para essa grama ser verde, né? Então, alguma coisa ele está fazendo, ela não vai ficar verde sozinha. Então, como que a gente está olhando para a gente mesmo, né? Como é que a gente está fazendo esse movimento? Porque se a gente faz esse movimento, a gente também reconhece que a nossa ação precisa passar por uma reflexão para se tornar uma ação novamente. Senão ela vai ficar ação pela ação e nunca vai mudar. E sempre vai ser dentro da mesma perspectiva. Então a gente precisa fazer essa reflexão, ter essa prática reflexiva para poder chegar a refazer as nossas ações. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, porque a gente precisa quebrar um pouco alguns conceitos, preconceitos que a gente tem sobre a profissão, né? E um deles é essa questão do aprofundamento sobre a própria formação. Às vezes a gente não para fazer isso, e é uma reflexão extremamente importante para o reconhecimento daquilo que de fato você poderia fazer e que traria uma contribuição muito mais significativa, certo? E um último ponto que eu quero trazer aqui, né, é que refletir sobre a prática faz com que a gente possa perceber a necessidade de buscar novas possibilidades, novas estratégias que possam dar conta, né, não apenas da ação de ensinar e aprender, mas da construção da sua identidade enquanto docente. Então, à medida que eu busco me movimentar dentro dessa prática, à medida que eu busco modificar essa prática, nessa ação, reflexão, ação, eu estou permitindo que a minha identidade, além de ser construída, ela também se modifique ao longo do processo, caso seja necessário, né? Que foram os exemplos, inclusive, que eu dei anteriormente. Então, veja, de toda forma, é positivo, né? Estudar essa formação, entender como ela se deu, ter um olhar crítico sobre ela, faz toda a diferença. Então, aqui a gente poderia dizer assim, eu vou ensinar determinada técnica, determinado instrumento, determinada situação pedagógica para que você possa aprender e dominar essas estratégias e aplicar em sua sala de aula. Ok, a gente poderia fazer isso. Mas, se eu não parar para refletir sobre esse processo formativo, ele vai passar batido.
porque a gente está muito envolvido na prática dentro das instituições e a gente acaba perdendo, né, enquanto profissional, porque a gente sabe que encontra outros colegas que não querem se arriscar mais em novos conhecimentos, né? E que com o passar do tempo isso se torna algo muito importante, imprescindível para que aquele meio de comunicação exista, né? É um percurso natural que a gente já sabia que ia acontecer. Então é muito importante que a gente pare para refletir sobre a nossa formação, o nosso processo formativo, tá? A partir do momento que a gente faz isso, a gente se situa, né? Se situa no contexto, a gente consegue enxergar melhor o nosso papel, a gente consegue se perceber dentro daquela realidade e como a gente pode fazer para modificá-la, para melhor, claro, né? E como a gente pode fazer para fazer intervenção sobre essa realidade, certo? Então, assim, fica uma reflexão para nós educadores que precisamos, sim, precisamos parar, de vez em quando parar e refletir um pouco sobre o que nós estamos sendo enquanto professores, o que nós estamos fazendo enquanto professores, né? E de que maneira eu posso ajudar o estudante, seja quem for, independente de qualquer condição, como eu posso contribuir. Porque aí a gente sabe que se todo mundo tiver esse pensamento, muitas coisas ocorrem de maneira muito mais tranquila, né? A mudança, ela também tem que partir da gente, né? Eu costumo dizer que quando nós percebemos que a educação ela não está transformando, é porque tem alguma coisa errada. A gente precisa voltar um pouco, dar alguns passos para trás e recomeçar, né? Porque aí a gente, quando busca essas respostas e consegue, a gente se fortalece, né? Principalmente em relação à nossa identidade, nosso processo formativo, aquilo que nos identifica, né? Que nos traz uma percepção única, né? Porque nós não somos iguais, naturalmente não somos iguais, mas é muito importante que esse tipo de aprendizagem, de conteúdo seja construído nessa perspectiva de responsabilidade, né? Então é isso, né? A gente vai encerrar por aqui nessa temática. Outras temáticas em outros vídeos vão surgir, mas por hoje a gente tem aí esse panorama, né? Que eu vou desenhar agora rapidinho, né? Para a gente só dar uma revisada no que conversamos hoje, né? A primeira coisa é a perspectiva da profissão e do ensino, na verdade, mais do ensino, como uma contribuição para o processo de humanização dos estudantes que já têm uma história, né? E que essa história ela existe e que ela reverbera na minha prática. Eu trouxe 5 pontos para a gente. O primeiro ponto foi que a identidade docente ela não é imutável. O segundo não é externo, que não possa ser adquirida, né? É um processo de construção do sujeito histórico, tá? Emerge de um contexto de um momento histórico específico como uma resposta à necessidade da sociedade e provoca uma leitura crítica da profissão diante dessa realidade. Então, esses foram os 5 pontos que eu trouxe e fiz a pergunta para vocês. Que professor se faz necessário para as necessidades formativas na contemporaneidade, né? Trouxe os saberes que Selma Garrido Pimenta coloca em vários materiais e aí vale a pena fazer um aprofundamento sobre esses saberes, né? E sobre a própria escrita da Selma, que é uma escrita de fácil compreensão e que contribui muito para esse tipo de reflexão, né? Então a gente identificou os 3 saberes, o da experiência, do conhecimento e o pedagógico. Entendemos que eles conversam entre eles e vão se constituindo até que de fato eu adquira essa identidade e seja reconhecido por ela em qualquer lugar que eu for ser professor, porque isso está para além, escutem, isso está para além de uma metodologia, isso está para além de algo que possa tentar desenhar quem eu sou enquanto professor,
né? É muito mais do que isso, é um processo, inclusive, interno de quebra de paradigmas, né? Vimos também que é necessária essa prática reflexiva para que eu possa incorporar mais elementos, né? Mais elementos que gerem aprendizagem nos meus estudantes. Eu preciso me reconhecer nessa ponte, né? Que faz a mediação. E um último ponto foi sobre a questão de refletir sobre a prática para que a gente possa perceber a necessidade de buscar novas possibilidades, novas estratégias. Se a gente não para fazer isso, a gente nunca vai conseguir enxergar que precisa melhorar aqui, que precisa melhorar ali. Então é importante que a gente se abra para essa modificação e que ela possa trazer bons frutos para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, ok? Eu vou ficar por aqui, o resumo está concluído e na próxima a gente se vê com mais uma aulinha aí para vocês me acompanharem nos conteúdos que serão muito importantes para novas ideias que vão surgindo aí pela frente, tá certo? Então um beijo para todo mundo, até mais!